cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. É uma alegria estar de volta aqui nessa linda vigília, reencontrar meu amigo missionário Ezequiel Pires e ver tantos homens e mulheres de Deus aqui reunidos. Os pastores, evangelistas, missionários, missionárias, uma alegria rever todos vocês. Sem perder tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14. Deus está aqui. João capítulo 14, versículo de número 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este ginásio ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Senhor, enche este lugar com a sua santa presença e cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de São Paulo, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre esta vigília, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Senhor, toma ela nas suas mãos agora, meu Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, autoridades constituídas por Deus ou pelos homens, e, se não me falha a memória, o culto está sendo transmitido online para todos os irmãos ao redor do planeta que estão assistindo essa vigília. Deus tem algo para falar ao nosso coração nessa madrugada. Eu sirvo a Jesus desde criança e comecei a pregar o Evangelho com 13 anos. Hoje eu tenho 49 anos, sei que estou com cara de 60 e o corpinho é de 70. Porque não é você, né? Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados. Mas como eu sempre digo, desde a minha infância até os dias de hoje, eu não trago na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião.
Alguns entenderam, eu vou tentar melhorar para ver se todos entendem. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora. E quando ele encontra esses crentes vigilheiros aqui, ele só vai embora quando o sol vai raiar. Porque ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva? Deixa-me ver. A mensagem desta madrugada que Jesus colocou no meu coração, talvez não seja aquela que você gostaria de ouvir, mas com certeza é aquela que todos nós precisamos ouvir. O capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João é um dos capítulos mais lindos de todo o Novo Testamento. Eu me recordo que nos áureos anos que eu era um garoto, quando a gente ainda fazia evangelismo de porta em porta, e entregávamos folhetinhos, eu me lembro de um folheto que trazia no cabeçalho dele uma foto de uma paisagem de um bosque, e embaixo o texto de João capítulo 14. Você deve se lembrar do texto. Eu li tanto que acabei memorizando os primeiros versículos, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha a unção que há nesse texto. O tempo foi passando e eu comecei a me esmerar mais, a estudar um pouco mais, e eu descobri que nem todos os textos do Novo Testamento estão escritos em ordem cronológica. Ou seja, o texto anterior não quer dizer que ele aconteceu antes do texto que eu acabei de ler, e o posterior a esse não quer dizer que aconteceu depois desse. Ou seja, os evangelhos foram escritos aleatoriamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 14 do Evangelho de João é um capítulo de despedida. Ele deveria estar no final do Evangelho. Ele deveria antecipar a noite em que Jesus havia sido ou seria traído. Por que eu digo isso? Porque Jesus, como mestre da Galileia, como rabi da Galileia, havia passado por esse mundo, e ele conseguiu trazer para perto dele centenas de discípulos. Nós sempre erramos quando falamos que Jesus tinha 12 discípulos. Ele não tinha 12, ele tinha centenas de discípulos. Inclusive em Lucas capítulo 10, nós vamos ver ele mandar uma comitiva de 70 discípulos. Então ele não tinha 12 discípulos, ele tinha centenas. Mas aprove a ele um dia transformar 12 discípulos que se destacaram, e os transformou em apóstolos. Diga comigo, apóstolos. A esses 12 discípulos, ele concedeu mais intimidade. Ele deu ensinamentos mais sérios, mais profundos. E aqui no capítulo 14, se eu entendo um pouquinho de Bíblia, é um capítulo de formatura. A palavra discípulo significa aluno. Os discípulos de Jesus, aqui no capítulo 14, estão diante do mestre, e o mestre está olhando para eles dizendo assim: acabou a aula, vocês passaram com louvores, vocês passaram com honrarias, agora cumpre aos discípulos serem maiores do que o mestre, porque é isso que acontece. É o sonho de todo mestre, que o seu discípulo acabe indo mais longe do que ele foi. E no texto, na sequência do texto, nós vamos ver Jesus falando isso, quando ele diz assim aos seus discípulos: vocês farão as obras que eu faço, e farão outras maiores do que a que eu faço. Essa palavra às vezes ela chega a ser incompreendida por nós, porque como é que pode um ser humano de carne e osso comum, como eu e você, fazer uma obra maior do que a que ele, o Deus encarnado, tenha feito? Jesus arrancou o morto de dentro da tumba depois de 4 dias, mas ele está dizendo: vocês vão fazer coisas maiores do que isso.
Jesus levantou paralíticos ao longo do seu ministério, mas Ele está dizendo: vocês farão obras maiores do que essa. Ele abriu os olhos dos cegos, mas Ele está dizendo: vocês farão obras maiores do que essa. O Senhor Jesus acabou fazendo uma série de milagres que eram na verdade verdadeiros espetáculos, mas tem um milagre em particular que mexe comigo, e até esse milagre Jesus disse que nós seríamos capazes de fazer. Ele disse assim a algumas pessoas: perdoados estão os teus pecados. Todos os demais milagres começaram aqui e terminaram aqui, mas o milagre de perdoar pecados começa aqui e reflete para a eternidade. Então esse mestre da Galileia, no capítulo 14, ele está se despedindo dos discípulos. Roberto, mude a música para mim. E pelo que eu entendo aqui, os discípulos não ficaram felizes. Ao invés de eles ficarem felizes, é o dia da formatura, nós estamos prontos para fazer o reino de Deus ser plantado na terra. Os discípulos ficam sorumbáticos, ficam entristecidos. E é por isso que Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, não se entristeça, eu estou indo embora, mas vocês vão ter poder tanto quanto eu tive ou um pouco mais. E nem esta palavra alegrou os discípulos. Então Jesus, sondando o coração, percebeu que eles estavam tão apaixonados por Ele que não conseguiriam viver sem a presença física dEle. É isso que acontece com quem ama demais. Quando você ama, você não quer ficar longe da pessoa amada. Por mais distante que você esteja, o seu coração está ligado a ela. E quando Jesus disse: olha, está chegando a minha hora de ir embora, vocês já estão prontos, farão as obras que eu fiz, farão outras maiores, eu vou embora. Quando ele percebeu o coração deles tristes, Jesus resolveu melhorar a sentença. E ele disse assim para eles: fiquem tranquilos, eu vou, mas um outro vai vir. A palavra outro, no original em que esse texto foi escrito no grego, significa: eu vou mandar um igualzinho a mim. Eu vou mandar alguém idêntico a mim. Ele não será maior do que eu, nem será menor do que eu. Nós, na verdade, somos um. Eu, o Pai e Ele somos um. Eu vou enviar para vocês um espírito de verdade. Vou falar de novo. Um espírito de verdade. Porque há muitos espíritos que parecem ser de verdade, mas são fake. Mas o espírito que ele ia mandar era um espírito de verdade. E ele continua dizendo: um espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não conhecem, mas vós o conheceis, e ele estará convosco. Só que aí Jesus, ele vai mais longe, ele transcende. E se tudo der certo, além dele estar convosco, ele estará em vós. Se tudo correr bem, a princípio ele vai descer e vai ficar com vocês. Ele vai caminhar ao lado de vocês. Mas se vocês forem íntimos dele, como foram íntimos de mim, se vocês amarem a Ele como me amaram, se vocês terem a presença dEle como a minha presença foi importante para vocês, um dia Ele deixará de estar convosco para estar dentro de vocês. Ele e vocês também serão um. O dia que eu estava lendo esse texto e ele saltou da Bíblia, eu me emocionei. E não para por aí, Jesus termina dizendo assim: eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para a terra um outro Consolador. Esse Consolador tem nome: Espírito Santo. E é sobre o querido amigo Espírito Santo que eu quero pregar aqui nessa madrugada, e tentar resgatar algumas memórias que nós, como crentes evangélicos pentecostais brasileiros, perdemos no meio do caminho. E acredito que a pandemia potencializou essa perda. A pandemia acabou arrancando de muitos crentes a vontade de servir a Deus. E a pandemia acabou revelando muitos que já tinham perdido a vontade de estar com Deus há muito tempo. Saiu um censo agora há pouco menos de 60 dias das igrejas evangélicas brasileiras. 40% dos crentes não retornaram para as suas igrejas.
40% dos crentes, é claro que toda regra tem exceção, é uma média, não voltaram mais para a igreja. E alguém diz, a pandemia desviou esses crentes. Não, não desviou. A pandemia revelou os crentes que já estavam desviados. Para entender o que Jesus está fazendo aqui, eu preciso que você volte comigo no tempo. Mas não num tempo de anos antes, mas centenas, milhares de anos antes deste episódio aqui. O homem, o nosso ancestral primário, Adão, quando foi plantado nesse mundo, quando ele foi feito por Deus e depois foi criado por Deus. Falei isso a propósito. Adão não foi só feito, ele foi criado. Verso 26 e verso 27 do primeiro capítulo do livro do Gênesis. O verso 26 está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem. O verso 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem. O homem foi feito e foi criado. Só se pode fazer uma coisa a partir de uma matéria-prima, mas para se criar, se cria do invisível, se cria do nada. O homem foi feito a partir do pó da terra, mas ele foi criado pelo sopro da boca de Deus. Quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem recebeu o fôlego de vida. Mas não apenas o fôlego de vida, parte do eterno Deus veio habitar dentro do homem. O Espírito Santo estava dentro de Adão. Adão não era um homem comum. Adão era um homem de pureza, de santidade. A princípio, ele e sua esposa viviam num nível de comunhão com Deus que ia além do nosso pensamento. Muitas pessoas já me questionaram, pastor, por que Adão e Eva não enxergavam a nudez deles? Eles eram ignorantes? Eram burros? É claro que não. Eles eram sábios. Não percebiam a sua nudez, porque o corpo deles, embora fosse como o nosso, de carne e osso, era revestido de glória. O corpo deles resplandecia, o corpo deles brilhava. Pastor, com base no que o senhor diz isso? A Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem e Jesus o segundo homem. Pelo primeiro homem o pecado entrou no mundo, pelo segundo o pecado foi extirpado do mundo. Jesus é o segundo Adão. Isso é teologia prática de escola dominical de crente que gostava de aprender a palavra. Ora, se Jesus é o segundo Adão, ele veio fazer o que o primeiro não deu conta. O primeiro não deu conta de fazer o quê? Não conseguiu permanecer fiel, não conseguiu ficar sem pecar, não conseguiu permanecer numa vida de pureza e intimidade. O segundo fez tudo isso e um pouco mais. Além de permanecer santo, além de não pecar, ele trouxe o reino de Deus para a terra. Em Jesus eu vejo a promessa que Deus disse a Adão, e Adão jogou para o céu, para o ar. Deus disse a Adão: sujeite a terra e domine a terra. Adão não conseguiu sujeitar nem dominar a terra, mas Jesus, quando veio aqui, ele sujeitou a terra, ele dominou a terra. Dominou tanto que um dia ele cuspiu na terra, pegou lodo e passou nos olhos de um cego, e o cego enxergou. E alguém vai dizer: não, pastor, mas Jesus era Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele era Deus em matéria. Ele veio sofrer nessa carne. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e não pecou, e por não pecar, o Espírito de Deus operava através dele. Eu vou ver Jesus parecendo Adão no Éden, quando ele chama Pedro, Tiago e João, só os três, para subirem o alto do Monte Tabor. E no alto do Monte Tabor, Jesus pede a Pedro, Tiago e João que se afastem dele por um tempo. A Bíblia diz que o céu se abre e aparece Elias e Moisés. E a Bíblia diz que Jesus começa a resplandecer. Ele não virou Deus, porque ele nunca deixou de ser Deus, mas a carne dele começou a resplandecer. E ele quebrou a leis da natureza, como por exemplo a lei da gravidade, porque Jesus flutuou no ar e falou com Moisés e com Elias. Ali estava o homem que Deus queria que Adão tivesse sido no Éden, mas Adão não deu conta. A princípio o homem tinha o Espírito Santo. Somente um homem ou uma mulher que tem o Espírito Santo tem comunhão e chega ao ponto, ao nível de falar com Deus. O homem e a mulher, quando estão em pecado profundo, quando estão sujos, sequer reconhecem que é um Deus do céu, sequer tem coragem de falar com Ele. Mas quem está na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, conversa com Deus. Adão no Éden falava com Deus, cara a cara. A Bíblia diz que quem fala com Deus face a face, morre. E por que é que Adão não morria?
porque o corpo dele era um corpo em santidade de pura glória. Ele foi perdendo isso ao passo que ele pecou. Não bastasse ter pecado, ao sair do Éden, ele se tornou apenas mais um animal criado por Deus. Um animal que tinha intelecto, mas agia como um animal irracional. Quem conhece a Bíblia vai se lembrar que dos frutos de Adão vieram filhos. E nesses filhos havia a esperança de Deus que eles retornassem ao estado original. Mas os filhos de Adão cometeram pecados mais grosseiros do que o pai. Um se tornou assassino. A terra começou a ser banhada em sangue. Os homens começaram a conjugar alguns verbos apenas: casar, dar-se em casamento, comer, beber, matar. Era isso que os homens faziam. Até um dia em que a paciência de Deus se esgotou, e Deus procurou na terra um homem justo, e encontrou apenas um. Seu nome, Noé. E Deus teve um diálogo com Noé que muitas pessoas, quando leem, passam por cima. Deus disse a Noé, antes de falar da destruição do mundo: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Ou seja, o meu espírito não vai ficar mais brigando para que o homem seja santo. O meu espírito não ficará mais dentro do homem. Depois do dilúvio, o espírito do Senhor foi arrancado da terra e retornou para o céu de glória. E os homens e mulheres que foram levantados nessa terra pós-dilúvio eram piores do que os primeiros. Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor, por exemplo, quando a Bíblia chama ele de poderoso caçador, muitos crentes acham que isso é um elogio, mas poderoso caçador significa grande assassino. Ele era tão violento que ele matou o próprio pai para dormir com a mãe e ter filhos com ela. É esse homem que foi chamado de rei do mundo. Foi o primeiro homem que juntou todo mundo do seu tempo e disse: vamos fazer uma torre para fugirmos de uma possível ira de Deus de novo. Mas Deus havia falado: não destruo mais a terra com água, deixarei meu arco no céu, para que quando estiver chovendo demais, o arco aparecer, eu desligo a torneira. Mas Nimrod disse: é mentira, Deus vai destruir a terra com água de novo. Então vamos fazer uma torre que suba até o topo dos céus. Além de fugir do dilúvio que ele possa mandar, poderemos chegar até o reino dele. Estava indo tudo muito bem, até que Deus no céu se revolta. E Deus dá um grito: reia, desçamos e confundamos a língua dos homens. E ali na Torre de Babel, os homens foram esparramados, cada um segundo a sua língua, para um canto da terra. A terra ficou órfã, porque Deus não estava mais aqui. Lá em cima na eternidade, um ancião de dias, que nós conhecemos como Jesus Cristo, começou a interceder por nós. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo acontecer, Jesus já estava lá intercedendo. E eu imagino Jesus falando: Pai, nós não podemos julgar toda a humanidade pelo pecado de 1, de 2 ou de 10. Deve ter alguém lá que merece receber a presença do Espírito Santo. E Deus transformou a terra no Velho Testamento em uma espécie de laboratório. Então Deus, ao invés de falar com todas as nações da terra, separou um homem lá na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. O seu nome é Abrão. Deus chama Abrão para fora da terra. Deus não dá mapa para ele, Deus não mostra a sua glória para ele. Deus apenas manda a sua voz no ouvido dele, que diz: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, Deus não tinha falado que terra que era. Deus não falou se era para a esquerda, para a direita, se era para frente ou para trás. Deus estava testando esse homem para ver se ele era capaz de acreditar em Deus cegamente. E a Bíblia diz que ele desmontou a sua tenda e saiu sem rumo. Aí Deus olhou para o seu filho e disse: achei alguém, eu acho que esse pode ser cheio do Espírito Santo. Deus queria que os descendentes dele fossem cheios do Espírito Santo, mas começou com a família atribulada de Ló. Deus começou a perceber que não dava certo. Então Deus selecionou a semente, o DNA de Abraão. De Abraão nascem os patriarcas. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, Deus escolhe uma, que é a tribo dos levitas. E da tribo dos levitas, Deus levanta Moisés, o poderoso libertador de Israel. Através da tribo de Moisés, Deus levanta os adoradores, aqueles que vão levantar o tabernáculo, aqueles que vão ser transformados em sacerdotes e sumos sacerdotes, em levitas, em escribas, em adoradores,
é dessa tribo. Ou seja, Deus abandonou o resto do mundo e selecionou da semente de Abraão e transformou a nação de Israel em um laboratório. E não eram todos os judeus que recebiam o Espírito Santo. De vez em quando Deus pegava um conta-gotas, pegava um pouquinho do Espírito Santo, olhava um homem e disse: vamos ver se esse aqui é digno. E ele pingava um pouquinho do Espírito Santo sobre um homem. E de repente, olha esse homem fazendo milagres. Olha esse homem operando. Um homem com o Espírito Santo, com uma queixada de jumento na mão. A queixada virava uma metralhadora R15. Bastava um homem ficar cheio do Espírito Santo e o olho dele ia uma visão além da águia, e ele enxergava séculos à sua frente. Então Deus levantou profetas. Um homem cheio do Espírito Santo começava a adorar o nome de Deus tocando uma harpa. Então Deus ungiu reis. E no Velho Testamento, na nação de Israel, o Espírito Santo só vinha sobre 3 grupos: reis, sacerdotes e profetas. Mas nem os reis, nem os sacerdotes e nem os profetas foram dignos de manter a presença do Espírito Santo, ao ponto de o Velho Testamento inteiro Deus tentar o coração dos homens e não dar certo. No livro de Malaquias, Deus fecha um ciclo de aliança. Ele volta para o céu, ele senta no trono e diz: o homem não merece a nossa presença, vão voltar ao silêncio. Deus dá um grito de desespero no céu. O grito dele foi reverberado pelo profeta Isaías no capítulo 6, versículo 8. Aquele versículo usado em manhãs missionárias não vem da boca de Isaías, vem da boca do próprio Deus. Deus viu a terra perdida, os homens não podiam recebê-lo, todos pecaram e destituídos estavam na sua graça. O homem não merecia o Espírito Santo. Deus volta para o céu, senta no trono e dá um grito: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque na terra não tinha ninguém digno, debaixo da terra também não tinha ninguém digno, em cima da terra também não tinha ninguém digno. Quando tudo parecia perdido, à direita de Deus Pai se levanta o ancião de dias, Jesus, e ele diz ao Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu imagino Deus Pai olhando para Jesus e dizendo: o que é que você pode fazer que eu já não tenha feito? Eu estive com o homem de Gênesis a Malaquias. As primeiras 5 dispensações eu governei elas: dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal, lei. Eu governei a terra. O que é que você, meu filho, pode fazer que eu não tenha feito? Eu imagino Jesus dizendo: Pai, o homem é a raça mais incrível que nós criamos. O homem não é como os anjos, tampouco é igual aos animais irracionais. O homem é uma mescla de anjo com animal irracional, meu pai. Como assim, meu filho? Anjos são espíritos, animal irracional é alma e terra. Aí nós fizemos um homem que tem os 3 dentro dele: é corpo, é alma e é espírito. Por isso o homem é nossa imagem, é como a nossa semelhança. Nós não fizemos um ser humano comum, nós fizemos um Deus pequenininho, um Deus com D minúsculo. Pastor, isso é muito sério. É sério, é a palavra. Cada espécie só pode gerar seres da sua espécie. Cachorro não gera gato. O senhor falou aqui agora há pouco sobre ofertas. Se planta maçã, não tem como colher laranja. Na existência é a mesma coisa. Cachorro gera cachorro, filho de cachorro e filho de gato, e filho de girafa, e filho de boi. Todos os animais geram o seu fruto, ou seja, é segundo a sua espécie. Animais, filhos de pássaros são passarinhos, filho de cachorro é cachorrinho, filho de gato é gatinho, filho de girafa é girafinha. E filho de Deus é o quê? Nós temos dificuldade em falar isso, porque aprendemos que isso é a deificação do homem. Não é, quando bem ensinado. Deus é único, porque Ele é Deus com D maiúsculo. Deus com D maiúsculo significa: é o único que pode ser adorado, é o único que pode receber sacrifícios, é o único que deve ser aplaudido. Isso é Deus com D maiúsculo. Deus com D minúsculo. No original é a palavra Elohim.
que é um Elohim? É um Deus minúsculo. No hebraico, esta palavra Elohim é aplicada aos anjos. Filhos de Deus, anjos. Elohims, deuses com D minúsculo. Ora, não foi isso que Jesus disse aos fariseus? A vossa lei não diz que vocês são filhos de Deus, portanto sois deuses. Capítulo 7 do livro do Êxodo, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu te levanto como Deus sobre Faraó. Esse Deus com D minúsculo não pode ser adorado. O que é esse Deus com D minúsculo? É alguém que tem atributos divinos dentro dele, e ele pode exercer juízo. Ele tem autoridade na palavra, ele tem autoridade sobre os pés. Por que é que a Bíblia cansa de dizer: onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança? Onde a sua mão tocar, abençoado vai ficar. Por que é que a palavra diz isso? Porque nós não somos normais. Você pode não querer acreditar no que eu estou dizendo, e pode até depois me criticar. Pode até entrar em salas de bate-papo na internet com meia dúzia de falastrões, com pessoas que ficam despejando lixo gospel pela internet, mas nada disso vai tirar a minha consciência. Homem não é normal, ser humano não é um ser normal. Se Deus faz milagres, Ele criou homens à sua imagem, à sua semelhança, que podem fazer milagres também. Ei, o que é isso na minha mão? O que é? Um celular. E se eu te falar que isso aqui para mim é um milagre, e não foi feito pela mão de Deus, foi feito pela mão do homem? Como que pode ser milagre, pastor? Como é que a voz da pessoa vem parar aqui dentro? Como é que a imagem da pessoa vem parar aqui dentro? Me explique. Eu sei que um nerd aqui dentro vai dizer: pastor, é porque lá no céu tem aqueles guarda-chuva ao contrário, satélite, e as ondas viajam pelo espaço-tempo de maneira digital ou analógica, e lá nesses grandes satélites tem um chip que tem um código, e esse código está dentro do seu celular. A voz da pessoa sai do celular dela, bate lá em cima e fale o que quiser, eu nunca vou entender, porque não tem fio essa porcaria. A primeira vez que eu aluguei um telefone, eu sou da época que a gente alugava telefone, eu entendia quando chegava uma ligação na minha casa, porque tinha fio. Porque na escola a gente brincava de telefone. As professoras pegavam 2 copinhos e colocavam uma linha. Quem já brincou disso na escola? Por quê? A voz, ela seguia dentro daquela linha. Então quando o telefone tinha fio, eu disse: a voz da pessoa vem pela linha e entra aqui. Mas agora tem um trem aqui que não tem fio, mas a voz da pessoa vem parar aqui. Isso não é só tecnologia, isso é um milagre. Um milagre feito por homens. Dia desses eu chorei sem tamanho. Um médico brasileiro detectou no útero de uma mãe um bebê que iria nascer paralítico, um defeito na coluna. Esse médico brasileiro inventou alguns equipamentos quase que microscópicos, e ele disse à mãe: eu posso ajudar o seu filho, só que a senhora tem que autorizar. E ela autorizou. Ele abriu a barriga dela, ele tirou a placenta e o bebê dentro da barriga dela. Ele entrou com o equipamento lá dentro e foi nas costas do bebê e consertou o bebê. Voltou para o ventre da mãe, costurou e disse: seu filho vai andar. Não era crente esse homem. Como é que ele teve essa capacidade? Porque ele não é normal, é filho do Criador. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Já eu continuo pregando, deixa eu liberar uma palavra profética. Se você entendesse quem você era de verdade, você não ia ficar chorando as pitangas na frente do espelho em casa, não ia ficar com depressão profunda, síndrome do pânico, não ia ficar com vergonha de postar uma foto como você iria se amar mais. Se você entendesse por que é que você nasceu, você estaria dando gritos aqui dentro desse ginásio agora. Porque todo ser humano que nasce nessa terra não nasce para ser humilhado, ele nasce para governar. Ele nasce para governar.
Só que a mente humana está travada. Está travada por quê? Porque o Espírito Santo não está dentro da raça humana. Um Espírito de verdade que o mundo não conhece e nem pode receber. Mas vós o conheceis, e Ele estará convosco. Então nós temos 3 tipos de crentes: aqueles que conhecem o Espírito Santo, mas não têm Ele. Nós temos aqueles que conhecem o Espírito Santo e caminham ao lado dele. Mas nós temos alguns crentes que, além de conhecer e caminhar ao lado dele, permitiram ele entrar dentro do crente. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado, porque os espíritos de mentira estão ouvindo o eco desta pregação. Num raio de 5 quilômetros não, mas pela internet eles estão sendo informados de que eu estou denunciando que esses espíritos de mentira estão com os dias contados. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, não me interessa a nomenclatura ou apelido, são de mentira. Só há um espírito de verdade, e ele está aqui nesta vigília, e ele está tocando você agora, e ele está enchendo a sua alma agora. Escute mais um pouquinho. No Velho Testamento, alguns recebiam. Como não foram fiéis a Deus, Deus retirou o Espírito Santo da terra. E o Senhor está no céu. E vem Jesus e diz: Pai, eu quero ir. Por quê? O que você pode fazer que eu não tenha feito? Pai, o Senhor foi como Deus em cima da nuvem. O Senhor falava e o relâmpago trovejava. O Senhor falava e chovia saraiva em cima dos homens. O Senhor criou a lei de talião, olho por olho, dente por dente. O Senhor queria que o homem tivesse temor a ti, e o homem não teve temor, o homem teve medo de ti. E o que é que você quer fazer, meu filho? Eu quero ir lá embaixo, e quero ensinar a eles a temer o seu nome. Mas meu filho, eu já fui lá embaixo, mas o Senhor só foi em glória. Eu quero ir e ser um deles. Por que você quer ser como eles são? Porque se nós não experimentarmos a vida dos homens, eles nunca poderão experimentar a nossa. Todos estão em pecado lá embaixo, ninguém pode entrar no céu. Eu quero ir lá embaixo, ser homem, e ver se é possível nascer homem lá e vir morar aqui em cima de volta. Eu vou arriscar tudo. E Deus apostou em seu filho, e aconteceu o maior de todos os milagres da eternidade. Paulo sintetiza em uma pregação teológica: Ele, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila a sua forma divina e desce entre nós, e se faz carne, e caminha conosco, e sente dores conosco, e sente frio conosco, e sente fome conosco, e sente sede conosco, e sente angústia conosco. Isso era algo que Deus ainda não havia sentido. Deus criou a fome, mas não sabia o que era fome, porque Ele nunca havia passado fome. Deus criou a dor para limitar a vida do homem, mas Deus nunca havia sentido dor, porque a dor se dá na carne e Deus é espírito. Deus havia criado coisas para tentar nos colocar na linha, que ao invés de fazer o homem temer, o homem passou a amaldiçoá-lo. Um pai que tem um filho em uma cama e não tem saúde, ele deixa de acreditar em Deus. Uma mãe que vê o seu filho morrer de fome, como eu vi no continente africano, muitas vezes, ela deixa de acreditar em Deus. E se alguém falar, Deus que vai curar o seu filho é um rato, a pessoa adora aquele rato. Só tem uma maneira do homem entender Deus: é primeiro Deus entender o homem. E aí Jesus vem, e Ele passa em todos os testes. Ele é torturado, Ele é moído pelas nossas transgressões. Depois de ter sentido e experimentado tudo, Ele monta o seu colégio apostólico e vai dando ensinamentos. No capítulo 14, Ele está dizendo: eu vou embora para o meu Pai, e agora vocês vão continuar a obra que eu fiz. Já que vocês não aguentam ficar sozinhos, eu vou enviar para vocês de novo aquele que um dia já esteve aqui, o Espírito de verdade.
que o mundo não pode conhecer, nem receber. Agora, me ouçam. Vocês podem pecar contra mim, vocês podem pecar contra o meu Pai, mas nunca ousem pecar contra o Espírito Santo. O Pai o tirou daqui por causa da sua pureza, porque o homem era sujo demais. Ele veio em cima de Jesus em forma corpórea de uma pomba, porque a pombinha é a única ave que não tem fel no seu estômago. É a única ave que você não vai ver matar outro animal, ou ciscar a carniça, ou comer carne em estado de putrefação. A águia faz isso, as aves de rapina fazem isso. Ora, a águia é a rainha dos céus. Eu vejo em todos os lugares que eu vou, nas salas pastorais, foto de águia, imagem de águia, anel de águia. Tem livros sobre a águia, tem o crente águia. Eu já vi pregador águia, cantor águia. Por que o Espírito Santo não desceu sobre Jesus em forma de uma águia, se ela é tão poderosa? Ele desceu em forma de uma pombinha, porque a pombinha não mata, a pombinha não cisca sujeira, a pombinha não desce em lugares podres. Ela desceu sobre Jesus porque Jesus era puro. O Espírito Santo veio sobre Jesus. Era Jesus dizendo: quer receber o Espírito Santo? Se lave. Quer receber o Espírito Santo? Muda a sua vida, transforma o seu coração. Para de levar uma vida dupla. Para de ser crente só dentro da igreja. Para de ser crente somente perto do seu pastor. Toma vergonha na sua cara. Volte a amar a Deus de verdade. Por que nós estamos aqui nessa vigília? Estamos aqui porque temos saudades de antigamente. Você está tendo hoje uma oportunidade que muitos já não têm mais, de ver no púlpito homens que têm experiência com Deus, porque são de outra geração. Eu vinha dentro do carro, missionário Ezequiel, contando para o meu motorista quem era o Senhor e a forma como Deus te usava. Ele ficou espantado. Eu disse: existe isso? Eu disse: eu vi. A geração mais nova, além de ser uma geração fraca, Nutella, é uma geração rasa demais. É uma geração que conhece Deus superficialmente. É chamada de geração milênio. Uma geração que não suporta ouvir mais do que 20 minutos de palavra. Inclusive os seminários mais atuais em teologia estão readaptando. Estão treinando os pastores e pregadores para falarem no máximo 20 minutos, porque a geração mais nova não suporta ouvir mais do que isso, porque não tem paciência, porque é a geração tecnológica. É a geração que só sabe passar o dedinho para cima e ver coisas bem rápidas. É a geração que quer comida feita em forno, micro-ondas. Por isso nós estamos vivendo essa bandalheira da fé. Por isso estamos perdidos no meio do caminho. Por isso estamos sem razão de existir. Nossos cultos estão gelados, frios, sem vida, sem motivação. As pessoas entram dentro do culto frias e saem congeladas. As igrejas, para crescerem, têm que mudar o seu cardápio de domingo a domingo. Tem que apresentar sempre uma comida diferente. Tem que trazer um agitador de águas. Tem que trazer um levita. E o levita tem que ter nome, tem que ter peso. Tem que ser alguém que revela nome, CPF, endereço, a cor do sapato, a meia, onde mora. Se não tiver isso, ninguém vai mais na igreja. Por que os crentes querem isso? Porque não conhecem o que a minha geração conheceu. Os crentes trocam Jesus por um quimba de cigarro fumado. Censo feito há pouco tempo atrás por um Instituto Teológico Brasileiro diz que os crentes que se converteram nos últimos 10 anos, crentes que são crentes há 10 anos, a grande maioria deles já passaram por pelo menos 5 igrejas. Não firmam em lugar nenhum, as igrejas não têm mais membresia, é tudo público flutuante, porque os crentes estão indo na igreja em busca de entretenimento. Eles querem ir numa igreja onde tem um bom orador, de preferência que os faça rir bastante, porque as pessoas querem um stand-up ao invés de um culto de verdade. As pessoas não querem ouvir um pregador falar a verdade. Pregador de terno e gravata falando a verdade tem que ser colocado em uma geladeira. Não, pastor, essa sua geração acabou, nós somos a geração moderna. Ah, geração moderna, escute um velho pregador. Escute esse velho pregador. Vocês são testemunhas da minha vida. Os crentes do Brasil conhecem a minha vida. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional.
A sua luta, você diz que não aguenta. Imagina se você passasse pela metade do que eu já passei. Imagine apanhar no meio da rua, apanhar dentro de aviões, ver as suas filhas sendo molestadas por ativistas, ver as suas igrejas serem fechadas, serem apedrejadas, cuspidas. Vocês sabem de tudo que eu já passei na vida. E alguém sempre pergunta: pastor, como é que o senhor aguenta? Para mim é tão simples. Pergunte para mim, como é que o senhor aguenta? As minhas pernas têm 2 pés. Os meus pés foram fincados em uma rocha. Não estão fincados na areia. Não estão fincados em um evangelho que tem o homem como sua diretriz. A minha geração não ia para o culto adorar o homem, porque é isso que está acontecendo. O homem se tornou o centro do culto. Pegue as letras das músicas para você ver. Ou elas mexem com a sua emoção, ou elas falam que você vai vencer. São músicas vingativas. Vamos passar por cima, vamos atravessar, vamos romper. Vai, 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 vai. Ei, e quando não vai? E quando não rompe? E quando você tem que sentir o que eu senti, de ter que pegar o seu filho e enterrar ele? Onde é que você vai se apegar? Por isso esses crentes não conseguem ficar mais em igreja nenhuma. Evangelho barateado, mas Deus há de trazer um avivamento de verdade. Vai acontecer um avivamento nessa nação de novo. Esta vigília não voltou à toa, missionário Ezequiel. É muita oração, é muita gente falando: eu quero de novo, eu quero experimentar de novo. Alguém quer, alguém quer, alguém quer. Então agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aí, por favor. Vós o conheceis, Ele estará convosco, e Ele estará em vós, estará em vós. Deixa eu te dar um exemplo prático. Antes de ir embora, Jesus disse: porão a mão sobre os enfermos e os... Não ouvi. E os... Por favor, olhe para as suas 2 mãos agora. O que é que você vê? Você vê faíscas de fogo? Você vê óleo saindo das suas mãos? Não. O que é que você vê? Dedos, anéis, unha, calos, esmalte? Como é que essas mãos podem curar alguém? Me explique. Onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. Olhe para os seus pés. O que é que você vê? O que tem de especial nos seus pés? Tem um sapato de fogo aí por acaso? Só tem chulé, unha encardida, encravada, joanete, frieira. O pé é a parte do corpo que a gente menos cuida. Como é que esses pés podem pisar e possuir algum lugar? Olhe para mim, eu vou te ensinar de maneira prática. Pastor, o senhor de óculos, vem cá me ajudar, por favor. Fique aqui do meu lado. Pegue a sua mão esquerda e coloque na minha cintura, segure. Sua mão direita coloque em cima da minha. Feche ela, isso. Nós somos um agora, tá bom? Pé direito para frente, pé esquerdo. Vamos lá, numa sincronia. Pergunte: o que é isso, pastor? É você. Se ele estiver dentro de você. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não é a sua mão que cura. Quando você põe uma mão, vai outra mão em cima da sua. Não é o seu pé que possui a terra. Equilíbrio agora. Quando o seu pé pisa em uma terra, junto com ele pisa um outro pé. O Espírito Santo está dentro de você. Quando você caminha, ele caminha. Quando você para, ele para. Quando você diz, ele diz. Quando você retrai, ele retrai.
O Espírito Santo está dentro de você. Você é o veículo dele. Você é a morada dele. Você é a casa onde ele habita. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Escute. Por que é que os milagres sumiram? Por que é que não há mais manifestações dos 9 dons do Espírito Santo? Primeiro, que os crentes já nem sabem que existem 9 dons. Onde estão os dons de variedade de línguas? Que dom é esse, pastor? É um crente levantando, orando numa língua, porque a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Mas tem uns que quando levantam orando em línguas, não edifica só ele, começa a arrepiar o corpo da igreja inteira. Aí na sequência levanta outro interpretando aquela língua. Eu já vi isso dentro deste ginásio, mas já tem uns 20 anos. Onde está o dom de discernir espíritos? Se tivéssemos esse dom nas igrejas, nós não seríamos enganados por pregadores, nem por cantores, nem por falsos profetas. Porque bastaria olhar para eles e saber que é apenas um espírito de enganação, é apenas um fanfarrão, é apenas alguém que estudou bastante, tem uma boa verborragia, mas não tem vida no altar com Deus. Os dons sumiram. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. A pombinha não consegue encontrar lugar para pousar. Pergunte por quê? Podridão, mau cheiro, vidas desastrosas, crentes com vida dupla, crentes que permanecem estocados com seus pecados de estimação, crentes que não aceitam mais a palavra da verdade, criaram para si doutrinas especiais, relativizaram o evangelho. Não é bem assim, pastor, não é desse jeito, é de outra forma. Continue nessa história. Tinha apenas uma palavra na Bíblia: venha como está. Essa turma acrescentou: fique como veio. E aí o velho pregador vai acrescentar outra frase: se ficar como veio, depois eu quero ver como é que vai ficar. Deus não obriga a igreja a nada. Assim como aconteceu na Europa, assim como aconteceu no norte dos Estados Unidos da América, com as igrejas mais antigas e os pentecostais históricos, vai acontecer conosco. Não, pastor, estamos em pleno avivamento, em cada esquina tem uma igreja. Quantidade nunca foi sinal de avivamento. Avivamento é qualidade. Qualidade. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco, no mês de julho, nós vamos marchar para Jesus aqui. Eu vou estar lá. 3 milhões de pessoas marchando. É lindo. Meu coração encheu de alegria a primeira vez que eu vi o William Bonner dizendo: marcha para Jesus reúne 2 milhões de crentes. Eu falei em línguas. Aí o Espírito Santo falou para mim: podia ser melhor. E eu falei: como? Podia o William Bonner falar assim: marcha para Jesus reúne 2 milhões de crentes, vírgula, eles oram e um paralítico anda. Eles oram e um cego enxerga. Eles vão passando e os cracudos são libertos na hora. Os crentes foram marchando e as prostitutas deixaram de ser prostitutas. Temos quantidade, mas não temos qualidade. Não temos qualidade. E por isso, a minha geração que está indo embora, está indo com o coração fechado, machucado. Porque os nossos filhos não conseguem entender o que nós vivemos. Nossos filhos nos questionam. Entregamos os nossos filhos na mão da televisão, na mão do smartphone e na mão dos professores. E depois na mão dos professores de faculdade, de universidade. Resultado: nossos filhos não querem o mesmo Deus que nós temos. Nossos filhos querem um Deus que aceita do jeito que quer. Dia desse eu vi a Bruna Marquezine postar um Twitter assim: Jesus é um cara legal, chato,
é os discípulos dele. Por quê? Ela disse que se converteu em uma igreja. Aí alguém foi falar com ela, ó, se converteu, mas tem que mudar de vida. Não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Tem que dar testemunho de crente. Ela disse assim, Jesus é um cara legal, mas os seus discípulos... As pessoas confundem o Jesus Salvador com o Jesus Senhor. Ele é Salvador de todos, mas Ele é Senhor de poucos. Por que é que você acha que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Porque pelo menos no juízo final, alguém vai dizer, o Senhor é Senhor. Sim, Senhor. Não, Senhor. Todos querem o Cristo que salva, ninguém quer a cruz dele para carregar. O Espírito Santo veio adornar a igreja e a igreja o abandonou. Esquecemos quem ele é. Tratamos o Espírito Santo como se ele fosse uma coisa. Vemos um crente cheio do Espírito Santo fazendo coreografias espirituais, falando, tem um trem dentro dele. Alguns que não entendem porque não são ensinados, dizem, nossa, tem algo dentro de mim. Não é algo, não é uma coisa, é alguém. Vou falar de novo. Ele não é uma coisa, ele é alguém. Ele é uma pessoa. Ele tem atributos de uma pessoa. Ele tem carências de uma pessoa. Quer ver como era a igreja neotestamentária? Veja Atos dos Apóstolos. Você vai ver o Espírito Santo em cada página do livro de Atos dos Apóstolos, moldando a igreja, adornando a igreja, purificando a igreja e usando a igreja. 20 anos depois de Atos capítulo 2, lá em Atos 19, Paulo chega em Éfeso e encontra um grupo de crentes. E ele não pergunta que igreja é a deles. Olha o que Paulo pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? 20 anos. Só tinha 20 anos que o Espírito Santo tinha descido. Já tinham igrejas que não conheciam. E eles disseram: nunca ouvimos falar que existe tal Espírito. Aí Paulo pediu para eles dobrarem o joelho, ele orou por eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Modelo de igreja neotestamentária, não se separava ninguém para o ministério, porque era bonito, porque era importante, porque era rico, ou porque o dízimo era extravagante, ou porque era filho do filho do filho do filho do filho. Não! Só se consagrava quem o Espírito Santo dizia: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Missionário Ezequiel falou aqui agora há pouco sobre Pedro sabatinando Ananias. Ananias veio trazer uma oferta e Pedro olhou para ele e disse: por que mentistes a Jesus Cristo? Foi isso? Não. Por que mentistes a Jeová? Foi isso? Por que mentistes ao ministério? Foi isso? Por que mentistes à convenção, ao pastor de Jerusalém? Foi isso? Por que mentistes a quem? Ao Espírito Santo. Houve um tempo em que a igreja o reconhecia. Houve um tempo em que a igreja acreditava. O Espírito Santo tem uma procuração aqui na terra, no nome de Jesus. Por isso, ele é igual a Jesus. A obra de Jesus foi morrer na cruz do Calvário. Adornar a igreja é uma obra do Espírito Santo. E o adorno da igreja através dos dons começa com o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Até isso está sumindo da igreja. E os que são batizados é um batismo todo esquisito. Esses dias estava num culto, terminei o culto, chegou um rapaz perto de mim e disse: ô pastor, pega leve. Falei: por quê? Pô, cara, você fica falando de chiclete na igreja. Eu fui batizado com o Espírito Santo mascando chiclete, cara. Eu falei: como é que é? Pois é, o Espírito Santo veio sobre mim, pá, eu mascando chiclete, falei lá, pá. Falei: você ainda fala em línguas? Falo. Você vai vir no culto amanhã? Eu vou. Então senta aqui na frente que amanhã eu quero orar para Jesus te dar uma chamada vitoriosa. E não é que ele veio.
e sentou na minha frente. E ficou lá mascando chiclete. Aí eu falei: Jesus, vou fazer o teste. Liberei uma palavra pimenta, curta e quente. Quando a igreja entrou no Espírito, começou a adorar, ele começou a falar em línguas. Eu pulei lá embaixo. Falei: quero escutar essas línguas. Cheguei perto dele, a língua dele era assim: glu, 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 glu. Eu falei: espírito do peru, sai dele agora. Até o batismo com o Espírito Santo está mudado. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E Deus ainda é dono da sua igreja. E se nem todos lembram do Espírito Santo, ainda tem alguns que sabem que Ele é real. E Ele está aqui nesta vigília. Quando você atravessou aquela porta, você não viu, mas Ele estava lá. Você passou por Ele, eu imagino Ele como uma criança ansiosa para receber um presente. Você passou e Ele disse: quem sabe é hoje. Quem sabe ela retorna. Quem sabe Ele volta. Quem sabe esta família vai me levar de volta para a casa deles. Quem sabe esse pregador vai voltar a orar na madrugada. Quem sabe esse escritor vai voltar a pedir inspiração. Quem sabe, quem sabe. Eu estou imaginando que ele está feliz aqui nesta vigília, porque eu estou vendo alguns adorando ali, outros adorando lá em cima. Aqui atrás eu vejo lágrimas. Nem tudo está perdido. A glória do Senhor pode tomar conta deste ambiente, mas é preciso que nós reconheçamos que o Consolador está aqui. Vou encerrar. Ele não é um vento, Ele não é água, Ele não é fogo, e Ele também não é azeite. Esses 4 elementos são símbolos dele, porque tudo que esses elementos fazem, Ele faz. A água limpa, Ele limpa também. O fogo purifica, Ele também purifica. O vento espalha, Ele também espalha. O azeite consagra, unge, separa. Ele também consagra, unge e separa. Mas Ele não é elemento, Ele é uma pessoa. Escute. Há uns 20 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos pregando, e um irmão disse para mim: hoje à noite, era uma segunda-feira, nós não temos nenhum trabalho oficial na igreja, e vai estar pregando aqui no estádio, no estado de Connecticut, o maior pregador americano da atualidade. Eu disse: quem é? E ele falou: Benny Hinn. E eu disse: eu queria ver. Ele disse: nós vamos para lá. O pastor tinha conseguido alguns ingressos, e conseguimos sentar na tribuna de honra. Imagine um ginásio maior do que esse umas 3 vezes, lotado de pessoas. Aqui atrás um coral, à direita aqui estava os pastores sentados. Tinham 2 padres sentados de batina, e eu sentado entre eles. E eu pronto para ouvir o maior pregador do mundo. Pastor Benny Hinn, quando entrou, o ginásio ficou em pé, receberam ele com aplausos, cantaram um louvor. Ele pediu que todos ficassem em silêncio, e ao invés de pregar, ele olhou para os irmãos e disse assim, ele disse em inglês: Brothers and sisters, I'm so tired, I need some rest now. Irmãos e irmãs, eu estou muito cansado, e eu preciso descansar. Eu, assembleiano, já fui dizendo: o problema é seu que você está cansado. A igreja contratou o seu serviço, vai ter que pregar. E ele falou assim: os irmãos permitem que eu pregue sentado? E eu, assembleiano, quase tive um ataque do coração. Disse: que reverência é essa, pregar sentado? E botaram uma cadeira, e ele sentou. Mas eu quase tive um infarto do miocárdio, porque ele cruzou a perna. Quando ele cruzou a perna, eu lembrei dos meus pastores. A primeira vez, eu era presbítero, quando eu cruzei a perna, o meu pastor deu um tapa na minha perna, que ela foi parar do outro lado. E ele olhou para mim e disse: tenha reverência no púlpito. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna, é automático, é um trauma. Eu lembro, eu já jogo a perna para cá de novo. E ele cruzou a perna. Eu falei: olha isso. Falei: vou tentar não olhar para ele, deixa eu ouvir a pregação, o irmão do meu lado interpretando. E quando ele começou a pregar, gente, pense numa pregação ruim. Pense num homem pregando nada com coisa nenhuma. Pense no homem falando: Isaqueu,
estava na árvore. Jesus olhou e disse: me convém entrar na sua casa. Eu falei: Jesus, isso aí, o presbítero da minha igreja, que só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, prega melhor do que ele. Eu estava com sono diante de Deus, eu estava quase dormindo, quando ele fez um som com a boca, que assustou o ginásio inteiro. De repente ele fez assim: uau! E eu olhei para ele, e ele teve um estremelique. Você já teve algum estremelique? Lembra aquele negócio que a mãe da gente falava: passa a morte que eu estou forte? Ele deu um estremelique. Eu falei: ih, o que está acontecendo? Ele disse: uau, it's here. Ele está aqui. Aí ele ficou em pé, Ezequiel. Ele olhou para cá e disse: are you feeling? Você está sentindo? And you? And you? Não estão sentindo? Ele disse: eu estou. Ele pediu para alguém tocar uma música, e ele disse: com licença. Ele colocou uma mão aqui e a outra aqui, fechou os olhos e começou a dançar uma valsa. Eu falei: que é isso? Se na minha igreja estava excluído. Ao invés do ginásio sentir repulsa, o ginásio foi ficando em pé. A atmosfera mudou. O ambiente ficou carregado de algo invisível, mas que parecia quase ser palpável. Eu disse: Deus, o que está acontecendo? As pessoas começaram a chorar, do nada. Não havia gritos, não havia pulos, era pranto. A gente ouvia um gemido dentro do estádio inteiro. De repente ele parou de dançar e ele ficou nessa posição. Ele estendeu uma mão para cá e a outra para o coral e disse: Holy Spirit, touch the people now. Espírito Santo, toque o povo agora. Ezequiel, eu vi 30.000 pessoas caírem no chão ao mesmo tempo, e eu caí junto. Eu quando caí, quando eu vi que eu estava caído, eu falei: estou endemoniado. Porque na minha igreja ensinava: quem cai na igreja é porque está endemoniado. Se cair para trás, então. E eu falei: meu Deus, estou endemoniado, sai de mim, sai de mim. Eu tentei ficar em pé, a perna não obedeceu, caí de novo. Eu saí de gatinho, fui até a cadeira e me sentei, meu corpo todo arrepiado, os homens no púlpito rolando de um lado para o outro, 2 padres de batina rolando no púlpito. Eu falei: ali tem. Aquele ali não é a mesma coisa que cair, não, ali é. Aí um dos padres saiu se arrastando, eu só estou vendo ele. O que ele estava? O pastor Benihim estava adorando. Ele agarrou a perna do pastor Benihim. O pastor Benihim, quando sentiu aquilo, olhou para ele e disse: What happened? What happened, man? What happened? O que está acontecendo, homem? E o padre disse: quero ser igual ao senhor. O pastor Benihim olhou para ele sério, apontou o dedo para ele e disse: This is possible, but change your life. Traduz aí, Beto. A sua vida. This is possible, Isso é possível, but mas change your life. mude de vida. E ele falou mais incisivo: change your life. Mude sua vida. Um padre olhou para o outro, arrancaram a batina, tiraram o terço e disseram: queremos. Pastor Benihim disse: põe eles em pé. Ele derrubou eles umas 30 vezes. Ele estendia a mão, eles caíam, mandava levantar. Estendia, eu falei: vixe, ali está carregado. 30 vezes caindo, estava saindo tudo, né, em ordem alfabética. E aí quando ele terminou, o pastor Benihim disse: agora ore pelo povo. E os 2 padres falaram: como? Ele disse: estenda as mãos. E os 2 estenderam as mãos e as pessoas caíram. E eles faziam assim. Estendiam a mão, o povo caía. Eles se assustavam. Pastor Benihim ria, eles disseram: o que é isso? E ele disse: é o meu amigo.
Ele está em vós. Eu saí daquele ginásio atormentado. Eu não dormi aquela noite. Eu falei, o que esse homem tem? Eu quero. No dia seguinte, o pastor falou para mim, você ficou encantado, né? Eu disse, fiquei. Vou te dar um livro dele, Bom Dia Espírito Santo. Eu li o livro em 4 horas. Eu fiquei em transe. No livro ele conta que ele era gago, tão gago que a família não tinha paciência de conversar com ele. E ele foi com um amigo muito crente que chamou ele para ir num culto de madrugada, tipo uma vigília, porque o culto ia começar às 6 da manhã, só pode ser vigília. Ele chegou lá às 5 da manhã, quando abriram a porta de um teatro, entrou uma multidão, que ele ficou no meio do povo, apertado, não tinha lugar para sentar. Ele disse que ficou espremido no meio daquela multidão, e quando o culto começou, entrou o pregador da noite. Mulheres, atenção, o pregador da noite era uma senhora, chamada Kathryn Kuhlman, que estava pregando em um teatro, porque as igrejas não deixavam mulher pregar. E quando ela entrou no palco, pastor Benihim disse que o ambiente mudou, entrou alguma coisa com ela, e ela começou a dançar também. E de repente ela parou, foi para o púlpito e olhou para frente chorando e disse, não machuquem o meu amigo, não entristeçam ele, não firam o Espírito Santo, porque ele é santo. E quando ela disse isso, ele falou que começou a ver pessoas levantarem cadeiras de roda para cima, muletas. O ambiente foi tomado por uma glória. E ele falou que ele quase desmaiou de tanta presença que ele sentiu. Terminou o culto, ele voltou para dentro do carro. Ele e o amigo dele não conversaram. Naquela noite, quando ele entrou no quarto dele, ele dormia no segundo andar da cama, que era uma beliche. Ele dormiu pensando no que aquela mulher falou. Quando ele acordou de manhã, ele sentou na cama e lembrou dela de novo. Ele disse, vamos ver se funciona. E ele gaguejando disse, good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. E quando ele pulou da cama, ele ficou 8 horas caído dentro do quarto. Ele não conseguia ficar em pé. Ele sentia fogo, glória, vento, tudo ao mesmo tempo. Depois de 8 horas ele conseguiu ficar em pé. Ele abriu a porta do quarto. Quando ele saiu, a mãe dele estava passando um aspirador de pó no corredor. Ele passou perto dela, ela foi arremessada e caiu como uma pluma. E ela disse, o que é isso? E ele disse, é o meu amigo. Só que agora ele não gaguejava mais. Fique de pé comigo. Ele está aqui. Ele pode fazer coisas que você jamais imaginou. Dá para acreditar que você está ouvindo um ex-cortador de cana de açúcar, um ex-boia fria? Dá para acreditar? Filho de uma mãe solteira, na época em que ser mãe solteira era feio. Alguém que não tem nome de pai no documento, só o nome da mãe. Meu pai não existe no documento. Olha o que Deus fez na minha vida. Do facão sarã que eu usava para cortar cana, a conselheiro do presidente da República do Brasil. Você não tem noção do que Ele pode fazer com a sua vida. Mas eu tenho que falar com você o que a senhorita Kuhlman falou naquele dia. Não machuque o Espírito Santo. Não entristeça ele. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à prática dos bons costumes. Precisamos voltar a respeitar o altar. Precisamos nos santificar. Se voltarmos pelo caminho, a nossa geração verá a glória de Deus. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos. Vou fazer um convite, só um.
Alguns meninos foram ali falar comigo no canto para eu orar por eles. Eu disse: espere até o culto, quando eu pregar, porque eu tenho um convite. Hoje eu queria orar só por homens e mulheres que tenham coragem de dizer: eu já machuquei o Espírito Santo, eu entristeci, e por isso perdi os dons que eu tinha. Eu já fui melhor, eu já fui mais crente. A vida que eu levo hoje não chega aos pés da que eu tive no início. Eu queria orar com alguém que tinha coragem de dizer assim: eu preciso mudar. A igreja vai inclinar a cabeça, para não constranger ninguém. Você teria coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim no altar? Tem um homem na Bíblia que o ministério dele começou com fogo. Ele estava lá no alto do Monte Sinai, quando Deus se revelou para ele. E ele viu a sarça fumegar, mas sem queimar. Com a força daquele avivamento, ele arrancou Israel do Egito. Ele enfrentou o Faraó. E ele achou que aquele avivamento era suficiente para ir até o fim. 20 anos depois, Israel está adormecido na península do Sinai. Esse homem acordou de manhã e subiu até o monte e ficou na tenda da congregação. E ele disse: Deus, eu quero ver a sua glória. Moisés, mas eu já me revelei para você. Aquele avivamento foi para aquele tempo. Eu estou de um jeito hoje que eu não entro em Canaã, pai. Miriam e Arão tentaram tomar meu ministério, o povo só murmura, a minha unção foi roubada. Eu quero de volta. Eu quero ver a sua glória de novo. Aí Deus disse assim para ele: Moisés, você tem que subir um pouco mais, porque o que você quer ver, aonde você está não pode, tem que subir. Sacrifique e suba. A Bíblia diz que Moisés entrou no meio de uma nuvem escura, onde Deus estava. O povo acordou com o barulho dos relâmpagos e gritou: Moisés, vai no nosso lugar, porque nós não temos coragem, mas traz a glória de Deus consigo. Moisés entrou na fenda de uma rocha, e Deus falou: agora eu vou passar, você vai me ver pelas costas, e a sua vida vai mudar. Deus colocou a mão nos olhos de Moisés, e quando Deus passou e Moisés olhou as costas de Deus, o rosto dele começou a brilhar, a brilhar. Ele desceu dali com o povo dizendo: Moisés está diferente. Vai acontecer isso hoje. Quando você voltar para sua casa, para sua igreja esse fim de semana, alguém vai dizer: o que aconteceu com você? Seu rosto está brilhando. O que foi? Aí você vai dizer: foi o Espírito Santo. Ele estava naquela vigília. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Oh, meu Deus. Enquanto nós cantamos, eu quero que você ore. De olhos fechados, levante a sua mão direita para o céu e diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha igreja, que roubaram os dons, a sensibilidade, a santidade, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e você vai pisar em cima.
E aí você vai abraçar 3 pessoas e vai dizer para elas: o Espírito Santo está dentro de você. Não vos deixarei órfãos. Enviarei sobre vós o Consolador. E aí, Roberto, nós vamos dizer que Deus é santo, muito santo. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que acontecerá na sua vida. 2,5, São Paulo será chamado de capital do avivamento do Brasil. 3, jogue no chão, pise em cima. Abraço, profetize, 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 profetize. Amém. Só tu És santo.